Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um diálogo sobre Umbanda. Eu me chamo Felipe Brasil, sou dirigente do Templo Espiritualista Aruanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber a Mãe Lene. Mãe Lene, ela é dirigente espiritual do Templo de Umbanda Voz de Aruanda. Mãe Lene, sua bênção, seja muito bem-vinda. Olá, Felipe. Que Oxalá nos abençoe a todos, né? E o prazer é meu de estar aqui. Estou muito feliz de poder conversar contigo. Então, vamos lá. Eu que agradeço, minha mãe, e rogo a sua bênção, saúdo a sua egrégora, a vovó Benta, todos os guias espirituais que você tem a oportunidade de servir. Eu vou esclarecer, pessoal, essa live está sendo gravada, ela está indo ao ar no dia 14, ela vai entrar como uma estreia ao vivo. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem postar, depois eu vou dar uma lida, dou um retorno, ou alguma pergunta eu encaminho para a mãe Lene. Essa live ela vai ser transmitida ao mesmo tempo pelo Facebook e pelo YouTube. Então, fiquem ligados, marquem os amigos, se inscrevam no canal, compartilhem, né, como vocês já estão habituados a fazer aqui em nosso canal. Oi, Helene, a primeira coisa que eu gosto de começar perguntando, como que você chegou na Umbanda? Foi pelo amor, pela dor, pela curiosidade? Qual é a sua história com a religião? Eu acho que foi pelo preconceito. Oh, Começou pelo preconceito. E, na verdade, quem me levou para a Umbanda, mesmo sem querer, foi o meu filho, né? Pequeno ainda, né? Por necessidade e tal. Mas eu, na verdade, eu tinha muito preconceito, porque eu nasci em família católica, como a maioria de nós, né? E lá na roça, né? Eu morava na roça, mas assim, no interior do interior. E os meus pais eram católicos, a família toda católica, mas com 14 anos o meu pai faleceu. E aí eu tive que migrar para a cidade, né? Vim para Erechim daí, aqui onde eu moro hoje, né? No Rio Grande do Sul. E com uns parentes que foram para lá, me trouxeram para estudar, porque eu estava lá na roça, não podia continuar meus estudos. E eu vim para cá sem entender muito bem por que, que eu estava no meio, né, de toda essa gente que eu não conhecia. Foi bem difícil, assim. Mas aí acabei estudando, uh, acabei casando aqui, né? Tive um filho e ele, quando pequeno, começou com muitos problemas para dormir, né? Aqueles medos das crianças, né? Começa ali pelos 7 anos e tal. E não dormia, e medo, e ele dizia que enxergava coisas durante a noite na casa, e eu não acreditava. Aí me indicaram um centro de Umbanda na cidade, que não tinha muitos na época, acho que tinha um ou dois. E eu levei ele mais contrariada, porque eu tinha muito preconceito, medo. E eu cheguei lá temerosa e tal, mas foi por passe, ganhou a receitinha, que era para rezar para o anjo de guarda, colocar um galinho de arruda na água embaixo da cama, e aquela coisa, né? Dos pretos velhos. E ele, quer dizer, parou com aquilo, curou, ficou bem. E aí eu fiquei impressionada, mas ainda temerosa, né? E a vida foi seguindo, enfim, mas com muitos problemas sempre. Eu tinha uma mediunidade que eu não sabia que era mediunidade, né? E isso me fazia sofrer bastante. Eu sofri. Muito nervosa, muito agitada. Eu era briguenta mesmo, sabe? Eu era aquela pessoa irritável, assim. E aí, eu sei que quando meu filho tinha uns 12 anos, um dia ele chegou em casa com o Kardecão, sabe aquele livro, aquela compilação do Kardec, né? Passou na biblioteca pública e trouxe aquilo para casa. E eu olhei e disse, mas o que, que é isso, meu filho, né? E ele disse, eu gosto dessas coisas. E eu fiquei assim, ele leu aquele, buscou outro, leu outro, e eu pensei, mas eu vou ter que ler também, né? Porque eu quero ver o que, que ele está lendo. Aí comecei a ler, e uma amiga minha vendia livros espíritas, e aí eu me interessei, e ela começou a me trazer livros, e eu li muitos, e comecei a achar interessante a história, né, dessa coisa de espírito, que eu tinha muito medo. Mas nada relacionado a Umbanda, era espiritismo mesmo, né? Aí, um dia eu fui convidada por essa amiga para ir numa palestra num centro espírita. E eu fui. E achei maravilhosa. Nossa, eu cheguei lá, eu me senti muito bem lá dentro, parecia que eu estava na minha casa, assim, né?
ou melhor que a minha casa era bem desarmonizada na época, assim. E eu sei que daí, quando eu falei para o meu filho que eu tinha ido numa palestra no Centro Espírita, ele disse: eu quero ir, me leva lá, por favor. Aí começamos a ir, a frequentar e tal. E foi nessa época que o meu marido faleceu. Ele era jovem ainda, mas é um problema, enfim. O meu filho tinha, na época, 14 anos, e eu com 36 anos. E aí, a história de nós trabalhar, e o meu filho começou a trabalhar na mesa do Centro Espírita, e eu também. Eu nem sabia que eu tinha mediunidade, né? E chegando lá, participando dos trabalhos, dos estudos, foi inevitável, né? E isso nos ajudou muito naquela época, né? Para passar por essa transição da perda do pai, do marido, enfim. E nos adequamos àquilo e começamos a trabalhar. Bom, resumindo, eu trabalhava nesse centro, naquela época, de segunda a segunda. Então, nos domingos tinha palestra, no sábado tinha passe, e todas as noites, de segunda a sexta, então, tinha mediúnica. E eu trabalhava intensamente, assim, eu acho que era uma necessidade por estar atrasada já, né? E ali eu eduquei minha mediunidade, foi a minha escola, e foi um lugar que eu agradeço muito, né? E depois disso, daí surgiu, então, o grupo, lá surgiu a apometria, e daí os dirigentes da casa não aceitavam, que eles eram bem ortodoxos, né? E nós resolvemos fundar um grupo, então, a parte de estudos, e acabou que surgiu outra casa, e a gente acabou fundando outra casa, que era mais universalista, assim, né? E lá nós começamos a estudar apometria e a praticar, e foi um tempo bem bacana, assim, e, e a mediunidade só desenvolvendo daí, né? Porque você se aprofundava em certas coisas que antes eu não imaginava que existiam. E um dia me caiu nas mãos o livro Tambores de Angola. E eu li aquele livro e fiquei impressionada. Eu disse, mas é essa Umbanda que eu procuro, né? É essa Umbanda que eu acho que... Essa sim eu gostaria de praticar. Mas onde é que eu vou encontrar isso aqui, né? Tentei voltar àquele centro espírita onde eu levava o meu filho, né? Frequentar lá e fui tentando. E um dia a dirigente lá, que lá eles chamam de cacique, né? A mãe no santo ou a sacerdotisa, enfim, me disse que eu tinha que entrar para a corrente porque a minha mediunidade era de Umbanda. E daí eu fiquei meia complicada, porque eu estava numa casa onde estava fazendo um trabalho que não tinha nada a ver com Umbanda, mas a vontade de entrar para a Umbanda foi maior. E eu acabei me inserindo no grupo mediúnico de lá, enfim, na casa, no terreiro. E não foi aquilo que eu pensava que iria ser, né? Eu mais me decepcionei lá do que eu aprendi, porque lá era proibido estudar. Eu sempre gostei muito de me instruir, de estudar, de ver, saber o que eu estou fazendo, né? Entender. Eu sou meio São Tomé, assim, né? E eu sei que aí não foi bem aquilo, e eu via muitas coisas que eu achava que não fechavam, mas quem era eu para refutar aquilo, né? E, começaram a pegar um ranço comigo, a dirigente começou a pegar um ranço comigo porque eu incentivava os médios a estudar, e ela não gostou da história, e surgiu até uma história que eu estava querendo tomar o lugar dela, lá, uma coisa muito ridícula. Eu sentia muito naquela época a vovó Benta comigo. Eu sentia quando eu puxava o ponto de preto velho, ou mesmo nos dias de desenvolvimento, eu chegava a ficar com cãibra nas pernas, assim, eu sentia ela ali, mas eu era proibida de incorporar. Eu era a única que era proibida de incorporar. O resto, todo mundo podia e eu não. E eu saía de lá muito mal. Eu sentia muito a mediunidade, mas enfim. Aí eu trabalhei de cambona por um bom tempo. E eu atendia junto com o pai Joaquim sempre, eu era cambona dele. E um dia ele me disse, quando eu já estava cansada daquilo lá, porque era bem complicado, assim, ele me disse assim, filha, eu vejo, você está vendo coisas que não são tão boas, que são meio erradas aqui na casa. E eu disse, não, imagina, eu fiquei com vergonha, né? Eu disse, o que é isso? Ele viu o meu pensamento, porque eu não tinha falado nada.
Aí ele disse, não, não te preocupa, minha filha, eu também vejo. Mas é assim mesmo. E ele disse, você não está aqui para aprender o que é certo. Você está aqui para ver as coisas que são erradas, para que o dia que você estiver na tua casa, você não faça isso. Eu pensei, mas que minha casa, imagina eu, né? Nem para cambona eu sirvo, porque né, ficavam me boicotando e tal. Tá, passou aquilo. Dali um tempo eu não aguentei, porque quando eu tinha que fazer reunião para puxar a orelha de alguém, parecia que é sempre eu que estava errada e que fazia coisas erradas. Daí me tiraram do médium que recebia o pai Joaquim, ele recebia o caboclo, não lembro agora, Arranca-Toco. Também gostava muito porque eu sabia ajudar ele direitinho, eu me empenhava. E aí acabaram me tirando de lá, me deixando meio tipo de vaso de enfeite lá, então não cambonava, não fazia mais nada. Aí eu disse, não, chegou, agora deu, né? Vou sair. Por mais que eu ame Umbanda e acho que é esse meu caminho, mas não tem como prosseguir. Aí eu pedi para sair, me desliguei, eu acho que ela sentiu um alívio, sabe? E porque parecia que eu incomodava lá, e eu procurava não incomodar, sabe? E a gente via muito animismo lá, justamente por não ter o estudo, né? Assim, as pessoas incorporando o caboclo é o mesmo, né? E cada um fazia como queria, como achava melhor. Não que eu não acredite e não ache que os guias não nos instruam, eu acho que é muito importante, né? Eles nos trazem muito conhecimento e muito aprendizado. Mas quando você não tem noção do que está fazendo, é complicado, porque você pode misturar muitas tuas vontades e dizer que é do guia, né? Eu via isso, pelo menos, lá. E eu devo... Isso deve ser karmático, né? Eu tenho muito medo de errar, assim, com a espiritualidade. Eu tenho muito cuidado com isso, sempre tive muito cuidado. Deve ser algum trauma, né? Enfim, e então eu via que existia isso e que não ninguém dizia, ninguém corrigia aquilo. Então, uma coisa que eu enxergava e que ficava complicado para mim, porque tinha que cobrar, me colocaram, quando eles viram que aquilo ia me incomodar, eles me colocaram para cobrar os trabalhos. Então, era uma época bem difícil e as pessoas vinham lá desempregadas, pedir que precisavam do emprego e tinha que pagar para comprar os materiais. Então, a pessoa não tinha emprego, não tinha salário, tinha que arrumar um dinheiro para pagar para fazer um trabalho. E aquilo começou a me incomodar muito. Muitas vezes eu pagava do meu dinheiro para não ver a pessoa mal. E daí foi ali que eu saí mesmo, né? Então, a minha primeira experiência com a Umbanda foi essa. Não muito agradável, né? Mas o chamado continuou. E aí eu comecei a estudar Rubens Saraceni, estudei muito Saraceni, mas eu tinha dificuldade de entender aquilo, porque eu não tinha ninguém que me orientasse. Aí resolvemos formar um grupo de estudos naquela casa universalista onde eu estava com a apometria. E várias pessoas queriam aprender, e eu comecei a pegar os livros do Norberto Peixoto e começamos a estudar por ali. Ah, mas aí o grupo quebrou, né? Porque tinha pessoas que não queriam que a Umbanda entrasse lá. Então, eu disse, num lugar não me aceitam porque dizem que eu sou muito kardecista, no outro lugar não me aceitam porque eu sou da Umbanda. Aí, então, quebrou o grupo, mas formamos um grupinho à parte lá e começamos a estudar e desenvolver devagarinho, mas eu ensinando o que eu não sabia fazer ainda, né? Porque eu não tinha prática, eu tinha intuições e fui pedindo para os guias me orientar, mas ali acontecia de tudo, né? Daí nos nossos desenvolvimentos, era coisas que eram engraçadas até, né? E foi aí que eu busquei, então, a ajuda do Norberto Peixoto, né, do pai Norberto Peixoto, de Porto Alegre. E ele começou a nos instruir, ele veio, ele viu o grupo, achou que nós estávamos firmes, que nós estávamos bem, que daria para começar um grupo, né, tranquilamente, que nós estávamos já prontos, como ele disse. E eu fiquei muito insegura, porque eu tinha que dirigir sem ser dirigente, né? Ninguém me disse que eu era, e eu não sabia que era também. Mas, enfim, eu ia seguidamente a Porto Alegre para receber instruções, para ver os trabalhos de outros lugares, porque aqui eu não tinha nada que pudesse ser como exemplo. E assim foi indo, e formamos um grupo lá nessa casa, daí
era uma casa que tinha outros trabalhos e uma ONG que atende famílias. Mas nós arrumamos uma sala lá fechada e fazíamos escondidos os trabalhos de Umbanda lá. Eu lembro que o nosso congá, para que ninguém visse, porque como era uma ONG, tinha visitas às vezes, então eles tinham que visitar todo o local. O nosso congá era um armário. Quando nós terminávamos, nós fechávamos, né, para ninguém ver que tinha os santos lá dentro. Né? E ficamos, eu acho que uns 2 anos, mais ou menos. E daí, quando nós fazíamos os trabalhos de atendimento, a gente convidava. Era só pessoas que não fossem contar que lá tinha Umbanda. E aquilo começou a me incomodar muito, sabe? Mas eu não era presidente da casa, eu só tinha ajudado a fundar, enfim, mas eu tinha que obedecer, então a gente fazia assim mesmo. Mas aquilo começou a crescer, as pessoas começaram a saber e queriam ir, e queriam ir. Começou a dar burburinho, né? Isso é inevitável, né? Eu sei que daí foi nessa época que o pai Norberto foi para Niterói com a Mãe Ançã e se consagrou. E aí ele me chamou. Ele disse, eu falei de você para a Mãe Ançã e ela disse que precisa falar contigo. E eu disse, como assim? Eu nem conheço. Ela conhecia dos vídeos e tal, mas ela, pessoalmente... Não, ela disse que você precisa urgentemente se consagrar, porque senão você não vai aguentar vai aguentar o peso da coisa ali, porque, né, e tal. E eu disse, pá, só me faltava essa. Eu nunca tinha viajado de avião. Na verdade, não conhecia o Rio. Não, nossa, eu disse, como é que eu vou parar lá em Niterói? De que jeito, sozinha e tal? Aí eu sei que o povo aqui se organizou, me comprou passagem, enfim, não, tu vai, vamos lá. E o pai Norberto me deu a maior força e eu fui. Eu me lembro que eu me comuniquei com a Mãe Ançã pelo Skype naquela época, que era o mais moderno que tinha, né? E daí eu acabei indo para lá, fiquei uma semana lá com a Mãe Ançã, e fui consagrada, mas foi tudo muito assim, muito no susto. Eu não me sentia capacitada para isso, sabe? Eu sentia que tinha necessidade dessa consagração, mas me comparando com os dirigentes bandistas, eu era uma neófita, não sabia nada, né? E eu sei que quando eu cheguei lá em Niterói, a mãe Marcilene estava... Você frequentava lá, né, Felipe? Eu conheci a assistência da casa e me recordo da mãe Marcelene. Eu tive A a mãe, oportunidade, acho que, de assistir a sua consagração pública. olha só, tá vendo? E a mãe Marcilene fez a preleção, eu não me lembro, acho que ela foi com os médios, ela fazia tipo um estudo anterior ao dia de gira, lá a gira, e ela usava um livro da vovó Benta para fazer isso. E eu nem imaginava que tinha esse alcance, os livros, né? Porque eu já tinha um livro, eu acho, um livro que tinha escrito. E aí foi que eu fiz a consagração e sobrevivi ao Rio de Janeiro, consegui chegar em Niterói. E quando eu voltei, eu cheguei aqui de volta na casa, nossa, estava uma balbúrdia. Parece que todos os obsessores tinham ficado no meu lugar ali, estava uma confusão. Resumindo, tivemos que dissolver o grupo. Foi muito complicado. Fizeram uma reunião, assim, e, nossa, me davam de dedo, foi uma coisa louca, complicada. Eu saí com mais 3 médiuns da casa, o resto tudo optou por ficar lá, que era mais seguro, estava tudo tranquilo, né? E a gente foi praticamente expulso de lá, assim. E daí eu estava consagrada e não tinha casa. E aí saímos nós 4, e eu acho que todas as lágrimas que eu tinha que chorar foi naquela época, assim, né? Eu pedia para a vovó Benta, mas o que é isso, né? Por que isso? E aí procurando um lugar, não, nós 4 vamos começar um local novo, vamos fazer banda mesmo agora, né? Chegou. Então, eu acho que aquele rompimento foi porque precisava, né? Tudo tem um porquê. E eu não ia sair de lá nunca, eu estava acomodada naquele armário fechado, escondendo a Umbanda, né? E aí nós saímos procurar casa, mas aqui em Erechim não se consegue alugar casa para Umbanda. O preconceito é muito grande ainda nesse sentido, assim.
eu sei que nós procuramos até que um dia uma pessoa, o marido de uma das médiums, que acabou ficando na outra casa, ele soube da nossa história e tal, e ele nos chamou e nos ofereceu um local, um galpão bem rústico, bem rude, bem assim, sem condições nenhuma, que era um galinheiro, porque lá se fazia rinha de galo. Pensa você querer fazer dinheiro de Umbanda, mas o que você imagina de cheiro ruim e de energia ruim estava naquele lugar. Não tinha, o chão era bruto, era piso bruto, só tinha telha em cima, não tinha o forro, as paredes eram rústicas, assim, só com tijolo, sem cobertura de nada, não tinha banheiro, era um galpão em forma de L, assim, sabe? Então não tinha nem muita. Mas muito sujo, muito. Mas era aquilo que eu tinha nos oferecido. Se vocês quiserem, eu não cobro aluguel, é de vocês. E eu olhei pro meu amigo, que na época era. Nós éramos amigos, hoje ele é meu pai pequeno na casa, né? E eu disse, Marcelo, o que nós vamos fazer? Ele, não, vamos aceitar, vamos topar. Isso era, eu fui consagrada em outubro, em novembro, fim de novembro, aconteceu isso. Aí nós começamos nós dois a limpar o local. Eu lavei 3 vezes de lava-jato, chão, teto, parede, tudo. E aquilo não saía o cheiro, assim, sabe? Tinha que lavar tudo, porque era cheiro de medicação, de tudo, que tinha rato, o que tu imaginar, tinha lá. E eu lembro que eu chorava, eu já tomava choque com aquele lava-jato lá, porque estava tão molhada, enfim. E eu chorava e falava com a vovó Benta, por que isso, por que isso, por que nós nessa situação? E ela me respondia, filha, calma, um dia todos aqueles que te expulsaram vão vir aqui pedir arrego, e você tem que aceitar. Eu disse, bom, essa é a pior parte, né? E você tem que aceitá-los. E eu sei que nós ficamos praticamente 2 meses limpando, ajeitando, construímos um banheirinho, conseguimos umas cadeiras, eu pedia para as pessoas e cada um levava uma cadeira, então nós tinha cadeira de todos os tipos, de todas as cores lá. Fizemos um congá lá com, nossa, com uns pedaços de tábua, assim, a facão mesmo, sabe? Mas fizemos e ajeitamos do jeito que deu. Eu sei que quando foi fim de fevereiro, início de março, a gente já conseguiu fazer a primeira gira. E assim, tipo, eu lembrei muito do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Quando ele fundou a Umbanda, porque a gente não propagou nada. E no dia tinha 60 pessoas, a primeira gira. Nossa, mãe. E nós estávamos com 12 médiums, que foram surgindo, foram vindo assim. Vinham lá, vocês precisam de ajuda, e já ficavam. E os que estavam na outra casa realmente foram vindo. A maioria voltou e veio para Umbanda e veio pedir para trabalhar. E eu aceitei, né? Tinha que aceitar, eram ordens, né? É uma história e tanto, né? Que você vai. Foi assim que a gente fundou, então, o Tuva, hoje, né? Que é o Tempo de Umbanda, a Voz de Aruanda. Mas era muito. E a gente foi aumentando aquele local, foi fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho ali, conforme ia recebendo dinheiro, né? Mas surgia, vinha, brotava, assim, pessoas oferecendo, nós nem pedíamos, sabe? Era coisa incrível. E assim, mas logo aquilo lá lotou, chegou um tempo que a gente nem podia mais. Tiramos as cadeiras para todo mundo ficar em pé para caber mais gente, sabe? E aí, ali um pouco tinha gente fora, nas janelas, lá fora, esperando. E foi assim, ficamos acho que uns 8 anos lá. Até que um dia a mãe Márcia chegou, foi nos visitar, veio nos visitar. E ela falou assim: Mana, quanto tempo vocês estão aqui? Eu tinha 8 anos. E por que vocês não estão com uma sede própria ainda? Eu disse, porque a gente não tem dinheiro. Mas o que vocês fizeram para ter dinheiro até agora? Bah, aí foi. Eu fiquei morrendo de vergonha, né? Aí, quando ela saiu, eu disse para o pessoal, gente, vamos arregaçar as mangas. Vamos fazer evento, vamos fazer alguma coisa, nós precisamos ter nossa sede própria. Mas comprar um terreno é caríssimo, construir é caríssimo. E foi ali que nós começamos, e os eventos vinham, as pessoas ajudavam, e a questão de 1 ano e meio, 2 anos, nós estávamos com a nossa sede construída depois disso. Então, a mãe Márcia veio e chutou a bola, e nós tivemos que fazer o gol.
Mãe Márcia super incisiva, né? A É, forma, é, eu acho que a provocação tirou da é, zona de conforto. exatamente. Aham. E foi ali que nós construímos a nossa sede, que ainda hoje a gente tem coisa para fazer, né? Mas que abriga tranquilo, hoje abriga 150 pessoas lá dentro, né? Então é um local bom, assim. E, claro, ajuda, a gente teve de todo mundo, veio, vinha ajuda de todos os lados, assim, além além dos eventos que nós fazíamos para arrecadar dinheiro, a gente recebeu muita ajuda da comunidade, de muitas pessoas, dos médiums. Mas sempre eu digo que a ajuda maior era da espiritualidade, porque ela fazia acontecer as coisas, sabe? Sempre fez acontecer. O telefone toca de lá para cá, né, mãe? É, Assim, verdade. eu fiz várias perguntas aqui acerca da história que você relatou, né, para a gente poder situar o pessoal. Você fala dessa passagem, né, que você chega na Umbanda pelo preconceito, e aí acaba despertando, né, vai para o espiritismo, passa pelo universalismo, trabalha com a apometria, né, então acho que você já traz um sem fim de assuntos para a gente poder abordar. E eu fiquei me perguntando, né, como que começou esse contato com os guias de Umbanda? Porque geralmente no kardecismo há aquele preconceito, ainda mais você cita uma casa ortodoxa. Quando que a vovó Benta começa a se apresentar, os outros guias começam a se apresentar, e em que fase, como que se dá isso, como que você lida com essa situação? Bom, quando eu estava no Espiritismo, na primeira casa lá que eu me filiei, eu lembro que a gente psicografava, às vezes vinham mensagens, o Espiritismo tem bastante disso. Hoje é psicografia, quem quiser receber mensagem ou tentar. E eu sempre recebi algumas mensagens. E um dia, eu lembro que foi num domingo, durante o Evangelho, me veio uma historinha, Dona Lilica Benzedeira. E eu psicografei. E quando terminou, eu pedi, mas quem que assina, né? E aí eu lembro que disse assim: ah, já que você quer um nome, então assina a Vovó Benta. Mas isso foi lá em 96, eu acho. Tá, ficou isso. Eu guardei aquela mensagem, aquela história. Contava uma história resumida de uma benzedeira e tal. E aí, depois a gente vai falar provavelmente sobre os livros, né? Mas essa história aí tinha que ser o último livro que eu psicografei, né? Então, e lá no Espiritismo também, eu lembro que quando eu estava nas mediúnicas, que a gente dava passagem para os espíritos sofredores, enfim, a doutrinação, eu sempre via, entre aspas, né? Mas eu sabia que tinha na porta um guardião, e que ele era negro, forte, mas muito simpático. E esse foi o primeiro Exu que se apresentou para mim depois. Então, na época eu não sabia que era Exu, né? Mas eu dizia para a dirigente, porque eu trabalhava geralmente com a dirigente. E eu dizia, tem um guardião ali, ele guarnece o local aqui. Ela sempre agradecia, achava bacana. Mas tinha uma outra médium que ela recebia uma pretinha velha, dava passagem, escondidinha, assim, sabe, disfarçando, mas recebia ali. Eu nunca fiz isso lá. Mas depois, na Casa Universalista, aí a vovó Bente se apresentou e veio com tudo, e no tempo que eu passei lá no centro espírita, aliás, no centro de Umbanda, naquele que eu tentei trabalhar, trabalhei um tempo, enfim, como cambone, eu sabia que era a vovó Bento, sabia que era a preta velha, ela falava comigo, ela fazia cintila, mas eu não tinha autorização para incorporar. Né? E lá eu sentia a maioria dos guias, mas também não podia incorporar. Eu lembro que um dia, olha, se eles fizeram uma maci e daí eles permitiram que todos pudessem lavar a coroa e tal. E aquele amaci foi para mim assim, uma coisa fantástica. Eu acho que é uma das coisas, as lembranças boas que eu tenho de lá. Porque quando eu recebi o amaci, se abriu para mim tudo assim. Eu fui para outro plano, aquilo que chamam de samadhi, né? Acho que foi isso que eu senti. Porque naquele momento foi com Oxum, e eu senti que eu volitava, que eu não estava nesse plano. E eu fiquei, era puro amor para mim, era tudo amor, amor, amor. Era uma coisa fantástica, eu nunca mais senti aquilo na minha vida.
E claro, meus pais de cabeça, Xangô e Oxum, né? Então ali abriu, né? No momento que Oxum me iluminou a coroa ali naquele, foi quase um batismo, né? De certo. E, então foi dessa forma. E depois, quando nós começamos a desenvolver lá na Casa Universalista, aí vinha de todas as linhas, vinha. Eu não tinha prática, mas vinha e se apresentavam, e era como se eu sempre tivesse trabalhado com aquilo, daí foi muito fácil, assim, né? Mas geralmente os guias, para mim, vêm na linha de Calunga, assim, é bem Omolu, né? Que na verdade é minha quarta força, que rege a mediunidade, né? É o Omolu. Então, desde a vovó Benta e todos os que se apresentam, é mais nessa linha assim de magia mesmo, de Calunga, né? Então, e você falou também uma coisa que muita gente não sabe o que é, eu gostaria que você explicasse, que é a apometria, né? Como que é esse trabalho da apometria, né? Você pode explicar um pouquinho o que é para quem não conhece? Pode falar para gente? Posso. Bom, a apometria surgiu para nós através do J.S. Godinho, né? Que ele, depois do Dr. Lacerda, acho que foi ele que mais introduziu aqui no Brasil, né? E aí a gente foi pesquisando muito, buscamos muito conhecimento, fomos em congressos, porque, na verdade, a apometria ela é uma técnica, né? Que usa a mediunidade. E eu, no meu entender, é desta forma, né? Hoje tá meio complicado, tem muitas pessoas que usam em consultório, e não discordo também, cada um faz o que quer, mas para mim, é uma técnica que usa a mediunidade. E foi dessa forma que nós usamos ela sempre. É uma técnica anímico-espiritual, mas assim, é de cura, né? Trabalha muito vários fatores, vários setores do humano em si, né? Desde o físico até o espiritual, através da energia, enfim. É complexo explicar assim, né, Pai Felipe, porque teria que entrar muito fundo em tudo isso. Mas as pessoas que têm dúvidas, hoje em dia você procura na internet, pesquisa, e tem muitos livros também sobre isso, mas é uma técnica fantástica. Eu acho que é quase aquilo que seria a medicina do futuro, assim, porque ela abrange, ela é integrativa, né? Então, ela tem a parte médica, ela tem a parte física, ela tem a parte etérica, a parte emocional, a parte mental, a parte espiritual, tudo isso é tratado numa apometria. Mas é uma coisa muito séria, e eu acho que as pessoas às vezes banalizam muito isso. E como nós trabalhávamos com apometria, e daí veio a Umbanda, e o pai Norberto nos ensinou a trabalhar com a Umbanda e a apometria unidas, né? Então, os guias nos auxiliando nas técnicas que a gente aprendia, porque ela tem 12 leis, né, a apometria. Então, ali explica tudo. E através dos guias, ajuda ou libera um pouco o médium, porque a gente usa muita energia, muito ectoplasma na apometria para fazer os tratamentos. E com os guias auxiliando, economiza um pouco desse ectoplasma, então judia menos da energia do médium. Então, os trabalhos se tornaram bem mais leves e bem mais rápidos, bem mais funcionais com a Umbanda junto. E até hoje a gente ainda tem alguns trabalhos que a gente faz assim. Bem menos do que antes, porque hoje só os trabalhos de Umbanda, atendimento, já nos ocupam bastante do tempo, mas em caso de necessidade a gente ainda faz. E se torna muito eficaz. A gente teve resultados magníficos com a apometria e com a Umbanda, assim, juntos, né? Nossa, casos fantásticos, assim, de auxiliar pessoas que estavam numa UTI. Então, tudo que nós fazíamos de atendimento aqui em Erechim, ele estava internado em Porto Alegre, respondia lá e os médicos iam, sabe, achando magnífico aquilo, não sabiam por que acontecia aquilo, parecia um milagre, né? Mas nós com trabalho apométrico aqui. Então, houve casos assim fantásticos que, se a gente fosse colocar no papel, dariam livros também, né? Mas o nosso interesse não era isso, né? Era ajudar mesmo. Enfim, eu acho que é uma técnica fantástica, mas precisa de muito estudo, de muito compromisso, de muita seriedade,
porque você lida com a magia, assim como a Umbanda, mas de forma um pouquinho mais aprofundada, porque daí animicamente você usa muito. E quando, como dizia, né, o Dr. Lacerda, que a magia é uma faca de dois gumes, né? Ou é o fio da navalha, um resvalão que você der ali, você pode se cortar, né? Então exige muita responsabilidade, muita seriedade. Sim, sim. Ainda mais porque requer muitas vezes o transmídia anímico, né? E algumas pessoas acabam, às vezes, ora fantasiando muito dentro do É, processo, ou achando que podem até mais do que os guias espirituais. Né? E isso eu vejo hoje como uma grande armadilha de alguns grupos ou de alguns apômetras. eu acho que por isso que ela já tem 12 leis, né? Então está regrado ali. Mas é complicado as pessoas cumprirem as leis, ou, né? Ah, e o doutor Lacerda deixou muito bem editado tudo isso, né? Os livros dele são fantásticos. E nós estudamos também os livros. Eu até frequentei, não, eu visitei a Casa do Jardim em Porto Alegre, que foi onde foi fundada a Apometria, e lá eu conheci o doutor Augusto e alguns que conviveram com o doutor Lacerda, e a gente via da seriedade daquele trabalho também. Caxias do Sul também tem uma casa que é que é de uma responsabilidade muito grande, que é um trabalho maravilhoso. E a gente sempre procurou basear os nossos trabalhos conhecendo esses locais e essas pessoas. Não querendo fazer tudo, inventar Uhum. normas, ou, né? Então, se regrar em cima daqueles que já têm conhecimento. E funciona, eu acho que funciona dessa forma. Não tem, a apometria ela tem um efeito extremamente salutar quando bem aplicada e utilizada. Você falou de estudar, né, dos estudos, da importância do estudo, livros, e eu queria saber como que começou, né, você citou essa primeira psicografia que marcou muito, né, com a vovó Benta. Quando você recebeu a informação do primeiro livro? Como que veio a missão dos livros? Como que é essa missão psicográfica sua? Bom, eu sou médio intuitiva, né? Eu não sou semi-mecânica, nem mecânica, né? Então é só pela intuição. E houve um tempo que começou a brotar para mim muitas histórias assim. Eu vinha na minha cabeça uma história envolvendo algumas coisas, sempre com a Umbanda, e eu comecei a pôr no papel, comecei a escrever aquilo, mas sem pretensão nenhuma. Me vinha e aquilo foi aumentando e vinha muitas histórias. E eu participava na época de um grupo de era de apometria, eu acho. Era um grupo de apometria, mas por e-mail. Eu tinha gente do Brasil inteiro que participava daquilo. Era um grupo por e-mail, só não tinha nada das facilidades que tem hoje. E eu comecei a postar lá no grupo algumas coisas. Postava no grupo. E ali um pouco, várias pessoas começaram a dizer, e assinar, sempre assinava a Vovó Benta, né? As histórias vinham e assinavam a Vovó Benta. E aí as pessoas começaram, você tem que fazer um livro, isso aqui é magnífico, que bacana, e começou todo mundo a divulgar aquilo. E eu disse, imagina, livro, são histórias simples, não tem nada a ver. E, de repente, tinha duas pessoas que participavam do grupo e cada um tinha uma editora, que era o Sérgio, da Editora do Conhecimento, e o da outra editora, como é que era? Madras, eu não lembro, acho que era o Cumino que estava ali. E eles daí começaram a vir no particular e me pedir para mandar, que eu devia editar um livro e tal, que eles estavam me dando força e tal. E aí eu fui me informar sempre com o Norberto, né? Eu disse, Norberto, e daí o que eu faço? E ele disse, não faz. E o Norberto até lançou num livro dele, lançou algumas, no final do livro, colocou algumas histórias da vovó Benta. E criou, assim, um amor por ela, das pessoas, né? Ela cativou com aquelas histórias e aí, então vamos lá. Eu comecei a compilar e começou a vir mais, daí vinha histórias, e era diariamente, assim, a coisa vinha muito. E aí saiu o primeiro livro, então daí foi com o Editor do Conhecimento, né? E saiu o primeiro. E daí saiu o primeiro, mas enquanto estava lá para editar, já vinham outras histórias e outras e outras. E aí saiu o segundo também, né? Que então tem Causos de Umbanda 1 e Causos de Umbanda 2, né? E aí continuou a vir, e vem, e vem. Mas assim, eu acredito que eu recebia durante o sono essas instruções. Uhum. E aí, durante o dia, quando eu sentava para escrever, aquilo fluía muito, assim.
E depois que eu fui ler e entender como é que funcionava isso, né? Porque na época eu fazia porque fazia. Vinha, eu fazia. Depois eu fui entender que existia toda aquela questão, né? Que o espírito se aproxima e expande, né? O perispírito do médium e o dele, daí ali se comunica, que não precisa ser mecânico, mas de forma intuitiva e tal. Mas eu fazia porque vinha dessa forma, assim, era muito fácil, sabe? Não tinha. Ou eu ouvia alguma coisa assim de alguma pessoa, uma palavra, e aquilo me dava um estalo e eu ficava quieta e começava a vir a história em cima daquilo, sabe? Vinha toda uma história. E até que foi, terminou, e daí o último livro foi o da Dona Lilica, daí demorou um tempo, depois dos outros 4. E aí a avó Benta disse, então agora tu vai escrever o último, que são 5 que tu tem que escrever, e agora tu vai contar a história da Dona Lilica. E que eu não sei até onde, eu desconfio, não que alguém tenha me dito, mas eu tive muita intuição que tem a ver com a minha falecida avó carnal dessa encarnação. A história, porque minha avó era benzedeira. E quando eu escrevia, a imagem que me vinha era da minha avó. Talvez tenha sido uma vivência dela, né? Sim, possivelmente. Né? Você falou de 5 livros, né? É uma grande contribuição à Umbanda, né? O Causos de Umbanda é um livro bem conhecido, tanto o volume 1 como o volume 2, né? Bem difundido dentro da religião, eu super recomendo. Nós temos até aqui no nosso bazar esse livro à venda na Biblioteca do TEA também. E você, quando comenta isso, existem outros projetos literários, né, com a Vovó Bento ou com alguma outra entidade que você já esteja escrevendo? Como que é isso? Você acha, ou agora fechou o ciclo em 5? Eu acho difícil. Olha, eu não sei, talvez eu não esteja tão disponível como eu estava naquela época, mas assim, não, eu já tentei, já tentei mesmo buscar, ver se teria que vir mais, e não brotou nada, não veio por enquanto nada assim. Eu até tinha começado a escrever um, mas não era, não, eu sabia que era anímico aquele, eu contando uma história, né? Que seria, ou até o nome já tinha me vindo, assim, que era consagrado ao sagrado. Opa, Mailene, acho que deu uma travadinha aqui. Mailene, Eu, Mailene consegue me ouvir? Acho que agora caiu, voltou. voltou. Caiu. Consagrado ou sagrado? É Foi até um... consagrado ao sagrado. É. E que eu pensei assim, me veio muita ideia de escrever histórias de dirigentes, né? Cada um tem a sua história, né? De repente compilar e tal. Mas eu não consegui nem contar a minha ainda, não fluiu muito, sabe? Assim, então não sei, talvez mais para frente, não sei. Mas não, por inspiração, por intuição, assim, de Vovó Benta, eu não sei. Eu acho que não, eu acho que era esses 5 e porque até assim, ó, Mailene. pai Felipe. Acho que agora está voltando. Agora voltou. Eu não sei se é aqui ou aí. Aqui a internet está bem, aqui está tranquila. Então não sei Pode, se. pode ser que está ventando um pouco, tem lugar, o Teia fica em lugar de praia, mas tranquilo. Ah, Você estava falando de escrever a história de alguns dirigentes, e você achava que eram só esses 5 5 livros. livros da Copenta. Porque assim o que eu percebo é que tem alguns psicógrafos ou escritores que eles trazem vários livros ótimos de início,
E aí eles começam a produzir muito livro, muito livro, muito livro, mas fica tudo muito repetido, não tem novidade. Uhum. E aí é tipo para vender livro mesmo, sabe? Então eu não quero seguir essa linha, sabe? Enquanto eu não tiver um assunto novo que vem, que realmente interessa, eu não vou ficar repetindo ou fazendo capa nova e lançando livro novo, sabe? Eu acho que, não sei, não fecha comigo isso. Como eu disse agora há pouco, né? Já bem dizia Chico Xavier que o telefone toca de lá para cá, né? Nós vamos ser instrumentos, né? A hora que tiver É que isso. vir, vai brotar algum livro novo e que às vezes a inspiração vem, como você falou, uma palavra dá o start, né? Para rememorar É, aquela lembrança que fomos intuídos, exato. alguma coisa assim, de trazer aquilo, materializar o livro. É bem por aí mesmo. Uhum. Então, Você, perdão, pode falar. não, pode falar. Você falou causos de Umbanda. Tem algum causo? Qual o causo que mais chamou a atenção? Foi o primeiro que você psicografou? Ou tem alguma coisa que sempre marca, sempre você utiliza como exemplo para os seus filhos de santo, para os frequentadores da sua casa? Olha, eu às vezes eu busco e releio os livros, e aí quando eu estou lendo eu penso, mas será que fui eu mesmo que escrevi? Claro que não é eu, né? Mas assim, parece que eu não lembrava mais daquilo, né? Então renova na memória, mas eu acho que todos eles tinham, era para o meu aprendizado. Eu não penso que eu fiz esses livros para os outros, né? Era para o meu aprendizado. Eu acho que foi a maneira que a vovó Benta achou para me doutrinar, né? Então ela foi me ditando os livros porque todos eles têm alguma coisa a ver comigo, que eu tinha que aprender aquela lição. Então não acredito que seja para os outros. Às vezes eu uso eles para fazer a preleção antes da gira e tal. E eu vejo que o quanto eu aprendi com aquilo, ou o quanto às vezes eu não aprendi ainda em alguns casos, né, que eu ainda preciso aprender. Mas não tem um específico assim que eu possa dizer. Da Dona Lilica, a história dela é o meu xodó, assim. É uma história muito simples, não tem nada de, né? Mas é um livro que eu sempre, a gente esse foi, a gente não foi nenhuma editora que fez. Nós bancamos o livro aqui no Tuva, né? É a produção independente, assim, porque esse caso com as editoras é um caso bem sério, viu? É bem sério, assim. Então, a gente financeiramente, claro que o lucro não é para mim, a gente sempre, dou para a entidade, né? Mas não vem, não brota nada, e é com todas, não adianta. Então, esse foi produção independente e ele nos deu um bom lucro na hora da construção ali, do templo. Então, esse é o meu xodó, porque eu acho que tem alguma coisa a ver, uma história familiar, talvez, né? Então, eu leio, releio, e eu sempre me emociono. Parece que eu vivi isso, ou tem alguma coisa que me ensina ali, né, sobre aquele amor que não era um amor carnal que ela tinha, né, aquela história toda. Então, ali, eu acho que, de repente, seja sobre isso que a gente tem que aprender sobre o amor, né? E eu acho que todo mundo está carente desse aprendizado ainda, né? Eu sempre falo, né, que a gente não ama, a gente tem apego aqui nessa vida, né? E confunde muito, né? E não estou falando amor carnal, né? O amor que deveria ser incondicional, né, entre as pessoas, né? É o E eu verdadeiro acho amor. que entre esse livro e a lição que a gente tem com os animais é que a gente aprende sobre o amor mesmo, né? Que o amor incondicional ainda está só entre os animais e a gente, né? Entre os humanos com humanos está difícil, né? É, é uma questão. Uma outra curiosidade, Marilene, é com relação ao nome da casa, né? Como que chegou esse nome, Tuva, Voz de Aruanda, né? Quando eu ouvi a primeira vez, nossa, diferente, me intrigou, né? Pensar nessas vozes assim, se comunicam através do terreiro. É, quem trouxe as diretrizes da casa? Se foi a vovó Benta, algum outro guia que tomou a rédea, trouxe essa orientação do nome? Como foi esse processo na sua vida? E isso foi a pedido da vovó Bento, o nome. Uhum. Me veio na inspiração, assim, né?
esse é o nome. E veio a primeira vez, Tempo de Umbanda, Voz de Aruanda, e ficou, sabe? Ninguém cogitou em mudar, nem nada, veio e foi. Não sei, me veio por inspiração mesmo dela, assim, eu sei que foi dela, né? É pedido dela. Eu acho que quando essas inspirações chegam, né, não tem como a gente mudar, que os guias trazem essa determinação. Eu lembro que quando eu ia fundar o TEA, eu sabia que era uma sigla curtinha. TEA, Uhum. eu ficava, tua, TEA, eu não entendia. E aí eu falava, eu queria o nome de uma casa que eu conseguisse homenagear os guias, mas colocar o nome do caboclo, do preto velho, o nome fica às vezes gigantesco da casa. É, e aí veio, né, também o nome assim, Templo Espiritualista Aruanda. É esse o nome, TEA, assim que vai ser chamado. E às vezes marca, né? Um outro ponto que você coloca, né? É que você falou da sua consagração sacerdotal, né, e de tantos desafios que você enfrentou. E hoje as pessoas que chegam agora veem assim uma sede própria, tudo bonitinho, formoso, cheirando. A Novinha não sabe lá os choques que você levou, os desafios, os ataques espirituais. Né? Já se vão o quê? Quantos anos da fundação do Tuva? A consagração sacerdotal aconteceu o quê? Há uns 14, 15 anos atrás? 16 anos já. 16 anos. E o Tuva foi fundado ali, né? Então, um pouquinho, mas esse ano nós comemoramos os 15 anos do Tuva mesmo, da casa, né? Porque a gente não contou aquele tempo que nós passamos na Casa Universalista, porque lá não estava fundado ainda, nem o nome ainda não estava muito fixo, assim, a gente estava no ensaio lá, né? E então a gente conta do momento que nós resolvemos formar um grupo de Umbanda mesmo, né? Com o regimento interno e com o estatuto, tudo direitinho, né? Então são 15 anos daí. Lá são 15 anos. E esses desafios hoje, de 15 anos de estar à frente de uma casa, você falou dos seus medos, das suas inseguranças, dos desafios. Qual o balanço que você faz desses 15 anos aí à frente desse Gongá? Olha, eu acho assim que a Umbanda é uma escola, é um hospital escola, né? E, e eu me curei muito nesses 15 anos. Eu não sou a mesma pessoa que começou lá, com certeza. E a gente aprende e se cura muito com isso. Então, eu acho que eu fui muito beneficiada pela Umbanda e tenho só a agradecer aos guias espirituais e a casa e a egrégora toda que nos ampara também, né? Que a gente pertence ao Oxalá nos uniu. Então, essa egrégora nos fortalece, nos dá muito. A gente tem muitas trocas e exemplos, e eu só tenho a agradecer. Eu acho que é extremamente positivo o balanço, assim, né? Para minha vida foi extremamente positivo. Só coisas boas mesmo. As dificuldades a gente esquece. Eu digo que viver é como ter um parto, né? A dor na hora, ela parece que não vai passar, mas depois, quando tu vê a criança ali, você já passa tudo, não sente mais nada, né? Então, eu acho que na vida a gente tem que levar assim, é o momento ali da dor, mas saber que amanhã a dor passou e vem um resultado bom sempre, né? Isso é com certeza. Com certeza. O que você vê, ou o que a espiritualidade fala, né, nos próximos anos da casa? E como você vê agora, a partir do momento numa sede, estando numa sede própria, né, quais são os projetos, né? Como que está o Tufa hoje nessa já em plena adolescência? Eu acho que eu diria assim que a gente está numa maturidade já, né? Porque hoje é tudo muito rápido. Mas, claro, eu já estou com 64 anos, então estou preparando sacerdotes para ficarem, né? Então, tem um pai pequeno, tem outros médios que estão já sendo consagrados, porque isso é uma coisa que não pode morrer comigo, né? Eu não sou dona daquilo, e, de jeito nenhum. E nós temos o parâmetro da nossa casa é assim, que não existe, tá, eu sou a dirigente responsável, mas a gente compartilha tudo, os deveres, os prazeres também, né? Então, todo mundo tem a sua utilidade lá dentro e tudo é compartilhado. Então, eu gosto muito de repassar tudo para todos. E porque assim a gente descobre as qualidades, né? E as possibilidades que as pessoas têm de crescimento, e porque eles vão ter que substituir, eles vão ter que continuar fazendo. Eles têm que estar preparados. Então, eu não posso reter nada para mim.
Lá é tudo compartilhado. Então, claro que a parte do sagrado é só os consagrados que fazem, mas a casa toda, os estudos, os ensinamentos, tudo que acontece é com todos, todos compartilham. Nós temos um grupo muito bom, eu sou muito feliz com o grupo de médiuns que nós temos na casa. Claro, tem aquilo, chega novos e sai alguns descontentes às vezes, mas não inimigos, né? Sempre levaram alguma coisa da casa, trouxeram coisas para casa, e os novos que estão chegando também sempre vem somando, né? E o grupo é bem coeso, assim. Quando tem que pegar junto, pega junto mesmo. Claro que cada um no seu passo, mas existe uma união legal, assim. Eu sou muito feliz com os filhos que eu tenho na casa, assim. Muito agradecida também a eles. Você fala uma coisa que é muito importante, né? Que é a preparação de novos sacerdotes, visto que ninguém está aqui para semente. Não dá para ser o Tuva ser a mãe Lene, o Teia ser o pai Felipe, né? Porque essa casa pertence a Umbanda em si, as casas pertencem a prestar a caridade como um pronto-socorro espiritual. E você fala do estudo. Como que é essa questão do estudo? Você que veio de uma base kardeciana, universalista, e você chegou numa fase na Umbanda que o estudo estava começando na Umbanda, ainda hoje, comparado ao kardecismo, que é uma religião que está 50 anos à nossa frente de fundação, ainda é um desafio, ainda é incipiente a nossa literatura, muitas vezes, ainda existem muitos os tabus de dirigentes espirituais refutarem a questão do estudo, ou negligenciarem, ou até mesmo terem uma dificuldade em transmitir o conhecimento. O que a gente pode falar para quem está nos assistindo, né, acerca da questão do estudo? Bom, eu acho o estudo assim, extremamente importante, porque ninguém aprende a ler se não for na escola, né? Não tem como não começar que seja pelo ABC, como a gente falava antigamente, mas na nossa casa, a literatura que a gente estuda não é só sobre Umbanda. Nós já estudamos teosofia, já estudamos hinduísmo, estudamos várias linhas para entender o contexto. E sempre quando a gente pega um livro e está estudando alguma coisa, o objetivo dos comentários é o que é que isso traz para nós aqui na Umbanda? O que é que isso soma para nós? O que nós podemos aprender com isso no nosso dia a dia? Então, a gente usa muito literatura de autoconhecimento também, para orientação dos médios, né? E isso tem ajudado muito, porque, como você disse, não tem muita literatura umbandista, né? Bem resumida. Novidades, ultimamente, eu não vejo nada. Eu vejo repetição de coisas que há um tempo atrás saiu. Teve uma época ali que veio muita literatura, né? É um desabrochar, assim. E eu acho que agora está meio parado. Então, é por isso que eu digo, não adianta ficar repetindo. A Umbanda em si, o que ela tinha que nos ensinar em livros, eu acho que já está aí agora, é a prática, né? Então, é interessante que esses médios estejam preparados, tendo autoconhecimento. A gente busca muito essa literatura de autoconhecimento para que os médios estejam preparados para o trabalho de Umbanda. E os guias nos trazem também muito disso, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas falou, né, que para que Umbanda pudesse ser limpa, os médios teriam que ser limpos. Então, se você usa roupa branca, tua alma tem que ser branca. Você teria que estar preparado para isso. Não podemos continuar esperando que os guias façam as coisas, né? Eu acho que o médium bem preparado, com consciência, se autoconhecendo, ele tem muito mais condições de receber bem a mensagem que vem dos guias espirituais. Porque o que você não tem gravado no teu cérebro ou no teu mental, não vai ter como o guia repassar se você não tem cabedal para aquilo. Então, por isso que eu acho que é importante o estudo, sabe? Não é para colocar como técnica a Umbanda, né? Tem que ser assim. Não, tanto que a Umbanda é totalmente aberta, cada casa é de um jeito, de uma forma, mas tem uma linha, né? Que é o que é? É aquilo que está no Evangelho de Jesus, lá, né? No Sermão da Montanha. Se nós seguirmos aquilo, nós não precisamos de leis, né?
Está tudo lá. Então, eu acho que a Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou que nós teríamos que seguir aquilo que Jesus ensinou, né? E daí existe essa coisa, a Umbanda é cristã, não é cristã. Se a gente for seguir o Caboclo das Sete Encruzilhadas, a Umbanda é cristã, né? Tem todo um lado que um é mais kardecista, outro é mais africanista, outro, mas enfim. E nós seguimos essa linha do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, eu acho que quando o médium está bem com ele mesmo, se autoconhece, sabe o porquê que está aqui, sabe quem ele é, tem ética, moral, e no autoconhecimento você aprende sobre isso. Aí ele vai fazer um trabalho bem feito com o guia espiritual. O guia vai poder aproveitar melhor esse médium. É a minha visão, né? Eu concordo com o que você fala. Na minha visão, também, para mim, Jesus é o nosso guia supremo, é ele que está no leme dos trabalhos, né? E os guias vêm sob a égide dele transmitir os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente observa os guias que eles acolhem distintamente as pessoas por amor. Eu nunca vi um guia falar, olha, não vou atender por conta do partido político, da orientação sexual, não vou deixar por conta do gênero. Os guias, eles simplesmente E nem acolhem. de religião, né? Eles não perguntam nem qual a religião da pessoa e nem tentam catequizar a pessoa para se tornar umbandista. Mas você fala uma coisa que é muito importante, que eu acho que vale a pena a gente se debruçar mais, que é com relação a valores. E a Umbanda, eu sempre faço uma correlação, eu vejo a Umbanda como um hospital, uma escola e um templo. Um hospital porque a maioria das pessoas chegam muito feridas na Umbanda. Sim. E elas acabam se tratando. E algumas pessoas dessa acabam adentrando a escola umbandista, o dia a dia do terreiro. Mas sim, poucos chegam efetivamente ao templo, esse templo redivivo que está no coração, a centelha divina. Às vezes a gente observa médios que passaram a encarnação, mas não conseguiram efetivamente adentrar o templo de Umbanda, porque não se coadunaram com processos de transformação da consciência, de melhoramento. Há poucos dias eu vi um debate se Umbanda tinha ou não reforma íntima. E como pensar numa Umbanda sem reforma íntima? O que a gente pode falar para quem está começando ou para quem já está há muito tempo na Umbanda acerca dessa necessidade da transformação, a necessidade de colocar os valores em prática, porque de nada adianta a mãe Lena incorporar a vovó Benta, eu incorporar o pai José e cada um de vocês o preto velho que vocês servem, se não há se vocês não conseguem incorporar, se nós não conseguimos incorporar os valores daquele preto velho no dia a dia. O que a gente pode falar, mãe Lênia? Eu acho que não há muito mais a falar do que você já falou, né? Que realmente é isso. E os guias, eles nos passam isso, né? Isso de valores, de ética, de moral. E não é só naquele momento que você está incorporado ali, quando você está no terreiro, durante a gira, que você tem que ser aquilo que eles estão te pedindo que você seja. Eu acho que você vai demonstrar isso fora do terreiro. Porque médium é 24 horas por dia médium. Ele não deixa de ser porque não está dentro do terreiro. E é lá fora que eu acho que você vai mostrar os valores que você aprendeu com o teu guia espiritual, que aprendeu dentro do terreiro, com o sacerdote, ou enfim, com os estudos. Porque lá, vestindo branco, fica muito fácil a gente ter um semblante suave, sereno, tratar o irmão com carinho, né? Mas e lá fora, como é que é? Em casa, como é que é? Então, esse aprendizado dos valores não é para usar tanto dentro do terreiro como fora dele, principalmente com a família, né? Porque às vezes o médium em casa é um tirano e lá ele trata os irmãos com carinho e a consulência com carinho e até prega moral. Então eu acho que a gente tem que trazer para a vida. Por isso que eu digo que a Umbanda é uma escola. E o que você aprende lá, você tem que aplicar fora de lá. Eu acho que esse é o grande desafio, porque senão só fica a filosofia e não se tem a prática. A pessoa Exatamente. Só fala manso no terreiro. E é também assim, a gente tenta colocar muito isso para os médios sobre a questão do vício, né? Dos vícios comportamentais e químicos, enfim, também. Porque se você é médium,
E digamos que você vai na balada na sexta-feira, no sábado, e lá você toma todas, faz alguns shows extras lá meio desagradáveis, né? E daí na segunda-feira você vai no caso a nossa gira é na segunda-feira, você vai na segunda-feira no templo e vai dar passe, né? Se apresenta lá de branco e vai receber o guia, vai receber a entidade para trabalhar. Então, aquela pessoa que viu você naquela situação lá, e chega lá e vê você daquela outra situação, cai em descrédito não só o médium, mas a entidade toda, né? O terreiro todo cai em descrédito. E com razão, né? Porque não que a pessoa não possa se divertir, não possa ter sua vida particular, mas saber o limite das coisas, né? Saber como se comportar, né? Na sociedade, porque você está na vitrine. Eu sempre digo, nós aqui no Congá, nós estamos numa vitrine, expostos aqui. E nós temos que ser lá fora o que nós mostramos aqui. E eu acho que isso é uma grande dificuldade para todos nós, né? É um desafio. Eu acho que eu concordo que é um grande desafio, porque as pessoas, ainda mais o leigo, ele não vai falar assim, não, é a mãe Lene, é a vovó Benta. Olha lá, a moça que eu vou lá ser atendida pelo preto velho tal, pelo caboclo tal, bebendo caído ali na sarjeta. É. E a questão energética também, né? Sim, sim. Que companhias espirituais, né? Vem. Exatamente, exatamente. Então, isso assim, já foi um desafio no início para nós. Hoje já as pessoas estão mais conscientes, mas eu acho que em função dessa nossa maneira de estudarmos e procurarmos o autoconhecimento, né? Os valores, não só estudar só sobre Umbanda, né? Mas preparar os médios como pessoas, como seres humanos para receber espiritualidade. Isso ajudou bastante nessa questão. Eu acho que é um ponto interessante que você coloca, porque um dos assuntos que mais me instigam na Umbanda é a parte comportamental. Porque mudar o comportamento é muito difícil. É um processo, ninguém muda do dia para a noite. E certa feita eu estava no terreiro e tinha uma filha de santo que estava, eu parecia que não evoluía, o processo sempre muito apática, sempre muito circunspecta. E aí o Pai José falou, eu questionando o Pai José se realmente era o lugar dela, era ali. Ele falou, sim, as sementes estão sendo lançadas. Em algum momento ela vai aproveitar, nessa encarnação, em outra. Ou até entre as vidas ela vai poder aproveitar um pouco, a gente vai poder utilizar disso. É claro que os guias têm uma visão muito além da nossa. A nossa visão é Sim. muito míope, mas é o desafio constante, né, de você provocar ali o médium. Tem médium que fala, ai, que saco, olha só, de novo vai falar sobre mudança, né? E tem pessoas que começam a se questionar até, será que todo mundo é tão perfeitinho assim? Não, porque estamos num plano de provas e expiações. Mas Sim, como muitas vezes é um tijolinho a cada dia, né, Mailene? Você exato. tentar plantar uma sementinha, tentar ler um texto, alguma coisa que possa favorecer essa mudança, não é isso? É bem assim mesmo. Muita reclamação de início, assim, porque sempre a mesma coisa, sempre. Mas esse livro é quase igual aquele outro que nós lemos. Eu disse, mas foi esse que nos sugeriram. E quando a gente não aprende a lição, a gente precisa de repetição, né? Então, quanto mais repete, mais você grava. Até lembrando disso, uma vez um consulente falou que não ia mais no Tuva porque toda vez que ia lá estavam falando só sobre perdão. Será que não tinha outro assunto? E aí eu disse para ele, mas não, a gente não fala todas as vezes sobre perdão, vai ver que coincidentemente você vai quando se fala sobre perdão. Até porque você precisa ouvir sobre isso, né? E incomodou ele realmente, né? Aquilo. Então é isso, as lições que a gente ouve, ou mesmo as que nós lemos, como eu disse, enquanto eu escrevia os livros, as histórias, eu sei que era para mim primeiro. Pode ter sido aproveitado por outras pessoas, mas era para mim. E assim como quando eu escolho o tema para fazer a preleção, eu sei que aquilo é para mim. Então, eu sou a primeira que estou ouvindo aquilo, né?
Porque essa pretensão que algumas pessoas têm de dizer, não, agora eu vou fazer isso porque o fulano precisa ouvir. Não é assim, né? É a gente que precisa. Então, eu também sei que os estudos não fizeram o grupo crescer, eu acho que eu cresço muito com isso, porque a gente ouve deles, porque a gente tem o livro ali em estudo, mas todo mundo faz o seu comentário. E eu acho interessante porque daí tem os mais jovens, que são os melhores comentários, vem deles sempre. Aqueles jovens de 14, 13, 14 anos, eles fazem comentários ótimos, como se eles já tivessem uma experiência, e eles têm espiritualmente, né, com certeza. Eles falam assim, com uma certeza, citando exemplos de vivência deles mesmo na escola, do quanto esses valores que a gente está ensinando ali, para eles repercute positivamente na escola, no grupo de amigos, adolescência, né, é um tempo difícil da vida, né, com muitas provações, assim, nesse sentido. Então, é isso que me incentiva a continuar com esse tipo de estudo, porque eu sei que ali eles estão se formando, né, dentro da Umbanda, formando um caráter melhor, né, para a vida deles. Porque os mais velhos, às vezes, até, mas isso aqui já ouvi e tal. Mas os mais novos são os que mais aproveitam sempre. E dão uma resposta magnífica a respeito. Então, sim, com certeza, porque o futuro está ali, né? Nos jovens. Eu queria fazer uma pergunta sobre como você vê, ainda mais que a gente está no mês de aniversário da Umbanda, novembro, 114 anos da nossa religião. Como que você vê a Umbanda para o futuro? Os desafios que a Umbanda vem enfrentando, né? Ainda mais quando a gente pensa no atravessamento das redes sociais, da internet, e cada vez mais a gente tem acesso às redes sociais. Como que você avalia isso com relação à Umbanda? Eu acho que a Umbanda vai ser a religião do futuro. Mas, assim, com muito mais abertura. Eu acho que tem ainda algumas pessoas, ou alguns setores, tem a Umbanda assim, muito fechada, muito ortodoxa em alguns pontos. E eu acho que, como você falou, essa abertura da internet, essas informações muito facilitadas hoje, vai nos dar uma abertura, é como se fosse ampliar as consciências, uma ampliação de consciências, eu falo. Não que isso seja uma abertura para, como a gente vê na internet, que tem gente fazendo umas coisas meio desagradáveis com banda, assim, que não são muito, né, querendo modernizar demais, né? Então, a Umbanda, a prática da Umbanda online, eu acho que é meio complicada, né? É uma coisa, uma vivência de terreiro ainda, mas eu acho que essa ampliação de consciência que vem através desse autoconhecimento, que eu toco de novo nesse ponto, sabe? Eu acho que é por aí que as pessoas vão começar a se abrir mais e a Umbanda vai integrar mais ainda também, sabe? Eu acho que é a religião do futuro, por ser muito universalista, por ser muito abrangente, muito acolhedora, Uhum. e a gente vê religiões aí, a principal religião quase na UTI, né? Aquela religião que veio lá, que se diz cristã e tal. E, infelizmente, justamente porque não é por falha das pessoas que participam dela, mas dos dirigentes, das pessoas que fazem a religião, né? Porque faltam valores, às vezes, porque falta talvez um aprimoramento, uma abertura maior, né? Nada pode ser tão truncado, tão fechado. Não funciona. Nós não estamos num tempo em que as pessoas aceitam as coisas assim, em caixinhas fechadas ali, é isso e é isso. Hoje, os jovens, por exemplo, eles buscam a Umbanda por quê? Porque eles recebem respostas. Agora, se tu for numa Umbanda onde recebem só um atendimento onde você tem que fazer isso, isso, isso para a tua vida dar certo. E não te explicam o porquê disso, como é que isso funciona, por que, que o guia está ali, o que, que esse guia faz, como é uma mediunidade. Esse tipo de Umbanda acaba também, como essas religiões estão acabando. Por falta de informação, por falta de abertura. Os jovens são curiosos, eles querem saber o porquê do porquê.
E quando eles encontram isso na Umbanda, desde uma preleção que você faz explicando, hoje a energia que nós vamos trabalhar é essa, como que ela funciona, como que esses guias são, o que eles nos trazem, o que eles nos ensinam, o que nós temos que aprender com eles, como nós temos que nos dirigir a essas entidades, né? Como que nós temos que levar isso para a nossa vida. Eles ficam fascinados e voltam de novo e trazem um amigo, né? Porque lá receberam respostas. Eu acho que é muito legal esse ponto que você destaca também, porque nós já estamos mais numa fase de uma Umbanda que, não, você não pode saber, isso não é para você. A gente é que nem... A gente não pode deixar uma criança sem uma explicação. A gente vai adequar a linguagem, vai modular a linguagem mediante ao grau de entendimento. E é claro que o conhecimento vai em gotas. Você não precisa dizer tudo, mas você pode trazer um esclarecimento para aquele neófito. As pessoas têm sede de saber hoje, têm sede de entender as coisas. Por exemplo, as pessoas vêm e chegam desesperadas. Geralmente, uma pergunta que a gente sempre ouve assim: o que eu posso fazer para abrir os meus caminhos? Eu estou com os meus caminhos trancados, né? É uma pergunta muito comum assim que a gente percebe. E aí, então a gente faz bastante preleção sobre isso, falando, né, que os caminhos não se fecham, os caminhos sempre foram abertos para nós. Mas a gente tem que ter um olhar, saber a que caminho, como percorrer esse caminho. Que ninguém tranca os caminhos para nós. É a gente que se tranca para os caminhos, né? Estando fechados para a vida, estando fechados para a felicidade, para a alegria, ou para o conhecimento, ou então muito apegados a certas coisas. Então, tudo isso a pessoa vai, né, recebendo essas respostas e vendo que não tem que mistificar a Umbanda como aquela que vai solucionar os teus problemas sempre. Aí eu vou chegar lá, eles vão fazer um trabalho e vai dar tudo certo na minha vida. E eu não preciso fazer nada. A terceirização da Umbanda é uma coisa que a avó Benta sempre falou, que é uma coisa que a gente deveria trabalhar muito em cima disso. Que a Umbanda não tem que ser um local de, né, tipo um depositário dos problemas e uma solução dos problemas também. Que a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que cada um pode se melhorar, né? Então, buscar o conhecimento na Umbanda, não só a solução na Umbanda. Então, eu acho que esse é um desafio para o futuro e é uma coisa que eu vejo como uma mudança muito saudável, que a Umbanda seja um local de informação, de dar conhecimento também para as pessoas. Mas, para isso, é preciso que os médios estejam preparados, né? Eu concordo e vejo também como o papel do dirigente espiritual preponderante, porque o dirigente ele precisa, muitas vezes, eu sempre recomendo isso, né, e corroboro da sua opinião, fazer uma preleção, explicar, porque as pessoas, na hora de arrumar o problema, ninguém foi lá consultar o guia, mas na hora que o problema já está instituído, vai lá na Umbanda porque acha que vai ser mágica. A Umbanda trabalha magisticamente, mas não faz mágica. O milagre começa dentro de cada um. Uma vez que uma pessoa, às vezes, bebeu a vida toda e que é na primeira sessão, num primeiro trabalho, num primeiro passo, ser curada, você adoeceu o organismo por 20 anos. E por que agora tem que ser em uma gira que isso vai acontecer? As pessoas pensam muito nessa cura, né, nessa abertura de caminhos, vindo de fora para dentro. E, eu, na verdade, o movimento é o contrário. É de dentro para fora, né, mãe Lene? É o fenômeno, né? Ainda ainda eles levam a Umbanda como aquele fenômeno que muitas pessoas ainda, né? Que tem que acontecer, né? Que o guia vai fazer alguma coisa espetacular ali ele vai sair curado e vai ser melhorado. Mas o tema de casa ninguém quer fazer, né? Então, ninguém quer estar implicado no processo de transformação, que é o mais difícil da modificação, né? E isso também é muito comum, acho que por conta da própria cultura, tem um fator cultural na religião. A Umbanda, sim, já assumiu esse papel no passado, principalmente por conta do processo fenomenológico. No entanto, hoje, a gente observa que a Umbanda trabalha muito mais a questão da consciência. E os médios de Umbanda têm muito isso. Se eu estou no terreiro, eu sou... o Exu tem que me proteger, doença eu não posso pegar, tudo vai ser demanda. Não é por aí, doença não vai dar em poste, vai dar em mim, em você, em qualquer um de nós que está num plano de provas e expiações. Verdade.
Mas é o caminho, eu acho que está se abrindo já uma consciência maior, mais ampla, né? As pessoas já estão tentando buscar isso também, até pelo próprio processo que o planeta passa nesse momento, né? Não tem mais como nós ficarmos com as coisas que eram do passado. Tudo tem que evoluir, porque a Umbanda não, né? Então, às vezes, tem uma questão que as pessoas dizem, não, mas o terreiro tem que ser assim, tem que ser dessa forma, não pode mudar isso. Eu não sei, a minha visão é de que tudo moderniza, tudo evolui, e dentro de um parâmetro, claro, a gente tem que seguir isso, esse ritmo do tempo e do planeta, né? Não pode ficar segurando as coisas no passado sempre, né? Com certeza. Helene, a gente está chegando ao final da nossa live e eu queria que você falasse para quem quisesse conhecer, adquirir os livros, aonde pode adquirir, em qual site, para quem quiser visitar o Tuva, quais dias de sessão, as redes sociais. Fala um pouquinho para nós. Bom, os livros, os 4 primeiros, que são o Caos de Umbanda 1, Caos de Umbanda 2, Enquanto Dormes e Natureza Onde Vivem os Orixás, esses são da Editora do Conhecimento, tem na internet, tem na editora para vender. E o último, então, que é a Dona Lilica Benzedeira, esse, então, é uma produção independente, e daí a gente vende na casa, né? Entregamos através do correio também, né? Mas aí é só fazer o pedido no site do Tuva, no Face ou no Instagram. O endereço lá é Tuva, Templo de Umbanda, Voz de Aruanda, em qualquer um dos canais ali. Nós temos Instagram e o Facebook, tá? Então, ali vocês conseguem comprá-los. E sobre a casa, nós trabalhamos com atendimento ao público na segunda-feira, todas as segundas, a partir das 20 horas. A gente sempre pede que as pessoas estejam lá 15 minutos antes, né? De abrir, a gente abre a porta 15 para as 8, e daí tem uma preleção, e depois tem a gira, e no momento que começa a preleção, que são as 20 horas, a gente fecha as portas, daí não é aberto, a gente tem um pouquinho de regra, a casa de Xangô, né? E nas quartas-feiras é trabalho fechado, daí é só para os médios. A última quarta do mês é trabalho de cura, daí com o povo do Oriente, então daí a gente faz atendimento para as pessoas também. Daí às 19h30. E a última gira do mês, na segunda-feira, a gente sempre faz para IBEJ, faz IBEJada e faz para as crianças. Então, daí a gente orienta que durante as outras segundas-feiras que os pais não levem as crianças, se possível, né? Mas se forem, vão ser atendidas. E que procurem levar sempre nessa última, que é só para as crianças e os pais. Então, daí, 2 pretos velhos atendem alguns adultos que possam ir, e as crianças atendem as crianças. E tem uma parte lúdica que as professoras fazem, um trabalho legal de espiritualizando as crianças participam, então é um dia de festa, assim. E funcionou bem, a gente começou com esse método e funcionou legal, assim. Então, são esses os atendimentos que nós fizemos, e a casa está sempre aberta, né, para atender a quem precisar. Tem o endereço lá o endereço está no Face, e no Insta tem o endereço direitinho. É só procurar por Templo de Umbanda, Voz de Aruanda. Isso. Muito bacana. Helene, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, nos conceder esse bate-papo, essas reflexões que com certeza agregam muito à nossa religião. Eu peço a sua bênção, e agradeço muito, e peço a bênção da vovó Benta. Oxalá abençoe a todos nós. Peço a sua bênção também, Pai Felipe. Que assim seja, que o Oxalá nos abençoe. Pessoal, eu agradeço a vocês que vão estar assistindo essa live. Compartilhem, se inscrevam, curtam o canal, né, marquem os amigos. No próximo dia 15, terça-feira, eu vou estar no Umbanda Rio, lançando Mariazinha, essa obra pela editora Aruanda. Vocês podem estar lá participando. O Umbanda Rio vai acontecer aqui na cidade do Rio de Janeiro, um dos maiores eventos de Umbanda do Brasil, e vai ser um prazer recebê-los. Além disso, na próxima segunda-feira, dia 21, eu estou de volta, eu vou receber o Babá Mário Filho, e nós vamos falar sobre religiões afro-brasileiras, e vocês são os nossos convidados.
Muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.